O que você quer que eu reaja aí? Sugestão da Espectro. Mandou pra mim esse link agora pra mim. Conseguiu trancar a porta da sala. A professora foi agarrada pelos cabelos e obrigada a sentar no colo desse aluno em cima da mesa. O adolescente de 15 anos de idade, de 1,84 m de altura e de porte físico avantajado, conseguiu beijar a professora de educação física. Mas ele decidiu parar quando foi avisado que tudo estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança. O aluno... Não, pera. Começa de novo. O aluno conseguiu trancar a porta da sala. A professora foi agarrada pelos cabelos e obrigada a sentar no colo desse aluno em cima da mesa. O adolescente de 15 anos de idade, de 1,84 m de altura e de porte físico avantajado, conseguiu beijar a professora de educação física. Mas ele decidiu parar quando foi avisado que tudo estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança. Tem o meu jargão. Ele já existe. Acho que não precisa na parte final do jargão. O primeiro e por muito tempo, né? Qual o seu jargão mesmo? Prendeu, matou. Acho que esse moleque tinha que Repete. ficar prendeu, matou. Matar não, né? Mas prender por muito tempo esse vagabundo. Que pra mim, ele tava tentando estuprar ela, né? Vamos ser honestos. Era isso. Vejam a Se não ausência... tivesse câmera, teria estuprado. Ele teria estuprado se não tivesse câmera. Então, assim... Esse cara tinha que estar preso por... né? Tome-lhe 15... Esse cara tem que ter a vida dele ferrada. Ah, a vida dele ferrada, cara. Que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Agora é muito louco porque é quando os mundos colidem ali pra esquerda, né? Que aí o abolicionismo penal se choca com a causa dos professores. Pô, tem agora uma mulher foi abusada por um menor e ela era professora, mas eu preciso defender o menor. Gente, que tal vocês só falarem, vamos punir menor? Vamos punir. Esse menor ele tinha total noção do que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava. Ele sabia que ele precisava fazer uso da violência para fazer aquilo. Ele sabia que a satisfação do seu desejo sexual seria obtida através do uso da violência. Uma criança, Então, Renan. ele precisava. É uma criança com seu 1,84 m. Ele, né, precisava ali satisfazer, então ele ia fazer uso da violência. E ele precisa ser punido por isso. Muito punido. Muito punido. Um Vicente falou, pé de meia. Provavelmente, né? Já, acho que com 15 anos ele não recebe, mas já ele estaria recebendo um pé. Já ele recebe o pé de meia. Quem disse que vão evitar ele? Não. É grotesco. O Paulo Cruz fala muito disso. Uma das coisas que eu acho, né? Eu sou nem um pouco libertário nessas coisas. Escola precisa ser sobre autoridade. Escola precisa ser. Tem que ter coisas interativas. Eu tava vendo umas escolas na China, Riso. Você chegou a ver? Tem um vídeo viral de uma escola na China ensinando tudo pra criança. A criança tem aula? Tem. Mas a criança aprende a costurar. A criança aprende a arrumar a escola, a consertar as coisas da escola. A criança aprende coisas claras, simples e funcionais de dia a dia de vida, que ajudam desde a coordenação motora, a lidar, sabe? Como é que arruma, como é que liga uma panela de pressão, como costura não sei o que, como bate uma laje. As crianças aprendem a bater laje na China. E essas crianças viram engenheiros e tal. Pô, né? Todas essas coisas tem que ter na escola. Isso é aprendizado, isso é lúdico, isso é divertido. Agora, uma coisa que em qualquer caso tem que ter é o restabelecimento da autoridade do professor. E a autoridade tem que ser bem clara, especialmente quando a gente fala de adolescentes, gente cheia de hormônio. Gente cheia de hormônio precisa de gente com muito controle. Vigiar e punir. Muito duro. Tem que ser. Sem grandes ficções. Eu vejo alguns esquerdistas que falam assim, a direita fala que quer que para mais pobres, né, uma escola autoritária, mas matriculam seus filhos nessas escolas tipo Waldorf. Não, é um ou outro que matriculam os filhos nessas escolas com esses ensinos aí. É um ou outro rico. A maior parte das escolas particulares, elas tentam enfiar ali doutrina e tal, e vai que vai. Você vai pegar o Bandeirantes, que é uma escola, por mais que eles, não, vendo isso, aquilo, tem um negocinho woke, vai estudar pra caramba. O Bandeirantes é escola dificílima. Eu estudei num colégio caríssimo aqui de São Paulo, no colegial. E era muito duro, se eu falasse merda, eu tava ferrado. Então, é uma ou outra que tem esse... E é uma bosta. Eu digo isso porque já vi crianças que foram, não, botei nessa escola aqui, e os pais se arrependem na hora. Tem dificuldade de aprendizado... Entendeu? Então o ponto é, se o rico tá tomando uma ideia ruim, com métodos de ensino alternativo pros seus filhos, isso significa que a gente tem que dar esse método ruim pro pobre.
Vamos dar autoridade, vamos ensinar as coisas certas, direitinho, vamos fazer o básico muito bem feito. É isso, uma autoridade. Porque essa animalização, essa bestialização tá rolando. Não adianta a gente fingir que não tá. O Paulo Cruz tá com um canal, cara, o canal do Paulo Cruz tá falando, ele tem uma série sobre educação que tá monumental. Eu recomendo a todos que assistam. E muitos professores, não é um ou outro, eu tô falando centenas de professores, né, estão indo lá, estão compartilhando as experiências. Cara, eu tô desistindo do magistério. Não, eu só tô indo porque, putz, eu já trabalho, é uma vergonha. Virou praticamente um muro das lamentações de professores sérios que... Entra num vídeo aí do Paulo Cruz que fala de educação, você vai ver nos comentários ali, pega um grande ali. Ó, estagiário no ensino médio, já trabalhei em escola e posso dizer que é muito difícil, pode descer. Oi, professor, olha aí, também sou professora da rede de ensino público. Você vai pegando os comentários, você vai ver inúmeros. E cara, as reclamações são muito parecidas. Esse novo currículo do ensino médio, que supostamente dá liberdade para o aluno montar o currículo dele, o aluno chega lá com um déficit de aprendizado bizarro no ensino médio. Não sabe fazer equação direito, escrevendo tudo errado, com um português completamente deficiente. Aí ele chega lá, não, agora eu vou fazer um currículo que eu vou misturar agora a minha geografia com a minha matemática e vou... Ele não vai pensar nada, ele chegou todo deficiente. Esse cara precisa ter aula de reforço para aprender a escrever, para ele saber como, assim, montar um texto minimamente coerente, para conseguir ler direito. Assim, matemática e português, o básico, cara, não sai. Eu não vou falar o nome de um governador, eu tive uma reunião com um governador ano passado. E o cara tava vendo, tá vendo esses currículos, tem gente colocando isso, aquilo. Falou, o problema, se a gente for olhar direitinho, tem um problema muito grave de português e matemática, né? Se a gente resolver já pro português e matemática é muita coisa. Vocês entendem isso? A coisa tá nesse nível. Então... Posso fazer uma contribuição sobre a autoridade? Manda. Então, teve um podcast que eu fiz com um professor, um pesquisador em... Vai lá no riso. Oi? Vai lá no riso, que senão não dá pra te ouvir. Ok. Teve um episódio, um podcast que eu fiz com o professor Lucelmo, que ele é pesquisador em educação baseada em evidências. E teve uma coisa que eu achei muito interessante sobre controle e disciplina na sala de aula, que foi o seguinte, algo simples, barato e que funcionou. Então, basicamente, os alunos mais indisciplinados, logo que eles chegavam na sala de aula, eles passavam antes na diretoria, diziam, cheguei. E o diretor marcava, ok, fulano de tal chegou. Terminava a aula, ele passava de novo na diretoria e dizia, tô indo embora. Pronto. Isso já reduzia consideravelmente o nível de indisciplina e de desordem em sala de aula. Só dele falar que cheguei e fui embora? Exatamente. Porque é como se ele estivesse se apresentando formalmente ali. Eu acredito que sim. Então gerava um senso de comprometimento, talvez, ou até mesmo um senso de importância, de que eles são importantes, eu existo. Exatamente. Então veja que é algo muito barato, muito simples ser feito e é eficiente. Sim. Isso é baseado em evidência, entendeu? Então, às vezes, a gente pode também resolver certas situações com meios, com métodos que são muito mais simples do que a gente imagina. Uhum. Enfim. Isso é legal mesmo. O ponto central hoje é o seguinte, essa é uma coisa tão largada às traças. E eu fiquei muito surpreso com as discussões no canal do Paulo, porque a gente vê que em qualquer lugar, em qualquer área, tudo aquilo que às vezes a gente acha, todos os professores do ensino público são filiados lá à POSP e estão cagando. Não tem gente boa perdida aí falando, cara, em todos os lugares. O que é muito bom, que você percebe que tem salvação. Quando eu soube, lá, pela turma do Sacani, que os eventos dele, de feira de ciências, lotam com crianças de escola pública, e que, na verdade, tinha que ter mais disso, né? Pô, eu vou encontrar o Sacani. A quantidade de crianças de escola pública querendo encontrar o Sacani, você fala, pô, calma aí. Vamos sair um pouco das generalizações, das simplificações, tipo, todas as crianças da escola pública estão querendo rebolar igual a Anitta. Calma aí, não é isso. Então, a semente da salvação tá lá, né? O que é desesperador é que a gente vê que há um processo de desconstrução, um processo de desfacelamento institucional, de todas as áreas que importam, e você não tem meios de ação para resolver. Porque também o Estado brasileiro ficou tão amarrado, que você não consegue fazer nada.